O áudio está bom, está tudo excelente. Então vamos lá. Vamos começar? Pode Bora. começar, Pedro? Tá no ar lá, ele está gravando já. Então vamos lá. O webinar, primeiro webinar de Book Academy 2024. Quem é o dono do seu hotel? 3, 2, 1, gravando. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo aí mais tarde, né, Wagner? Seja bem-vindo. Estamos começando nossa rotina de webinars, de conteúdo, né, aqui na The Book Academy. A gente que tem como proposta aumentar o resultado do hoteleiro e do hotel dentro do The Book, né? A gente entende que com informação e conteúdo relevante a gente consegue levar a melhoria do hoteleiro de modo geral, do executivo, da hotelaria, do executivo comercial, distribuição, revenue, marketing, enfim, conteúdos diversos que a gente traz aqui hoje. A gente tem nesse primeiro webinar com o título de Quem é o dono do seu hotel? Wagner que trabalha hoje como Head de Desenvolvimento na Samba, Bossa Nova Hotéis, né, Wagner? É um grande parceiro e cliente aqui do B-Book e tem uma longa experiência comercial, tanto em tecnologia, tanto na área de tech quanto na área de hotelaria, né, Wagner? Hotel Beds, Decolar, TOT, CVC, Slavieiro, BHG, enfim. Conta um pouquinho para a gente, Wagner, seja bem-vindo, muito obrigado. Eu sei que você está passando aí alguns momentos, né? Enfim, apertados aí na semana que passou e obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui batendo esse papo com a gente. Fala um pouquinho para a gente de você, Wagner, de sua experiência. Olá, Cristiano. Meu amigo, primeiro, obrigado. Queria primeiro agradecer o convite, né? A oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho e eu acredito que isso é fundamental e também parabenizar você por essa iniciativa, todo o time da B-Book, porque eu acredito que esse é o caminho, né? Só existe um caminho, de fato, da gente melhorar a hotelaria, melhorar o profissionalismo dentro da hotelaria, que é através de treinamento, é através de compartilhamento de informações, de conhecimento, que é o que a B-Book vem fazendo há muito tempo, né? Então, parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho, e a ideia, na verdade, de bater um papo aqui, né? Na verdade, compartilhar um pouco aí as minhas experiências. Eu, como você falou, né? Eu já estou aí 23 anos na área e já passei desde operador, agência, broker, OTA, e a hotelaria foi, de fato, o caminho que fez meu coração pulsar mais forte. Eu falo que eu sou um amante da hotelaria, né? E eu, de verdade, eu milito aí sobre essa questão da gente melhorar o conhecimento da hotelaria, melhorar o profissionalismo, porque eu acho que quanto mais profissional a hotelaria, melhor é. Inclusive, eu gosto até de falar muito sobre isso, que o pessoal fala que a gente concorrência é ruim, e eu não acho que concorrência é ruim, pelo contrário, eu acho que a concorrência é muito boa. O que é ruim é uma concorrência despreparada, né? E eu acho que esse compartilhamento de informação, ele ajuda cada vez mais a profissionalizar, a melhorar o mercado como um todo. Eu trago até esses dias, eu estava conversando com um amigo meu, inclusive da aviação, né? E a aviação é engraçado, apesar deles se degladiarem, né? Publicamente, eles resolvem as coisas facilmente, né? Senta numa sala ali, resolve. Você pega aqui no Brasil, são 3 companhias aéreas, então eles resolvem ali e está resolvido. A hotelaria, infelizmente, a gente não consegue fazer isso porque a hotelaria ela é pulverizada, né? De uma maneira geral. Mas num todo, eu acho que quanto mais a hotelaria se unir, quanto mais a hotelaria se profissionalizar, todo mundo ganha. Eu acho que essa é a ideia. E quando você falou sobre essa questão do tema, né, quem é o dono do seu hotel, eu venho batendo muito nisso, né, nessa tecla, porque eu vejo a hotelaria, de uma certa forma, ela terceiriza, se não abdica, das estratégias do hotel. E depois, quando você vai ver, né, na linha final, que você vai ver, o dono do hotel é o que menos pega, às vezes, né? A rentabilidade menor, às vezes, está está para o dono do hotel, está para o investidor. E você vê que Exatamente. dentro dessa cadeia, você vê que os intermediários, às vezes, ficam com grande parte disso, né? Mas aí eu não culpo de maneira alguma os intermediários, acho que os intermediários fazem um papel incrível, mas eu acho que cada vez mais, Cris, o hoteleiro, ele precisa assumir as rédeas da estratégia do seu próprio hotel.
E eu vejo cada vez Isso. mais a hotelaria indo para uma dependência, né? E isso é muito prejudicial. Wagner, você começou bem demais, já pegando a bola e chutando ela para dentro do gol. Tem duas coisas que me deixam um pouco, vamos falar assim, não é nem frustrado, nem ansioso, mas no meio do caminho, a hotelaria, eu falo que o turismo é feito de muitos e pequenos. Por mais que se você tem uma grande empresa no meio do turismo, pontuando, como, por exemplo, um grande resort, que dentro de um pequeno destino acaba pulverizando o ecossistema de menores no entorno dele, porque você precisa, querendo ou não, da empresa de fretamento, enfim, né, você precisa fazer o traslado e etc. Mas são pequenos e muitos. E essa questão da regulamentação da hotelaria no turismo é uma coisa que pega, né? A gente não consegue articular, enfim, tem associações, fortes associações, mas a gente não consegue trazer uma regulamentação que cuide de temas importantes, como, por exemplo, a venda de pacotes, né? Acaba caindo no CDC e o hoteleiro, mais uma vez, toma um problema, porque, enfim, a venda antecipada de períodos como o Réveillon, né? Como é que você tem um período ali que tem uma característica específica, não pode cair como uma prestação de serviço comum. Né? O cara não consegue vender o quarto, enfim, um cancelamento, uma devolução de dinheiro e etc. Eu acho que você foi muito feliz nessa questão e realmente emendando com o tema. Quem é o dono do seu hotel? Eu achei assim sensacional quando você me falou. É uma palestra, né? Que você já Na verdade, eu já há muito tempo, né, que eu venho falando sobre esse tema. Primeiro, por quê, né? Você dá um contexto geral aqui. Porque eu trabalhei em várias, eu falo aqui, várias áreas dentro do turismo, de uma maneira geral, né? E como hoteleiro, eu tenho uma experiência, eu falo, mais vasta, né? Então, eu consigo entender o lado da operadora, eu consigo entender o lado da agência, eu consigo entender o lado do broker, né? Eu consigo entender os vários, vamos falar assim, os vários atores nesse cenário, e eu conheço efetivamente a estratégia, as OTAs, eu já trabalhei nas OTAs, então eu sei exatamente qual que é a lógica. Existe uma coisa que eu vejo, de uma maneira geral, né, Cris, que eu acho que é importante a gente mencionar, que é uma questão cultural, e eu não vou falar que é do brasileiro, mas do latino. O latino, de uma maneira geral, né, e o brasileiro está inserido nisso, a gente tende a levar as nossas relações para o lado pessoal primeiro. Então, a gente acaba esquecendo que nós estamos dentro de uma empresa, a gente está jogando um jogo do capitalismo, né? E não tem almoço grátis, né? Não que não tenha amigo, não que não tenha... Só que cada um tem uma estratégia, né? O Motier, por exemplo, quando ela vem lá, teoricamente, para te ajudar, porque normalmente o hoteleiro busca, né, os intermediários, me ajuda a vender, né? Para mim, isso demonstra claramente que eu não tenho estratégia. Quando eu te ligo e falo, você pode me ajudar a vender? Tá claro que eu não tenho uma estratégia, eu não tenho uma segmentação, não tenho um mix ideal dentro do meu hotel, né? E é o grande lance, né? Igual eu pedi, eu falo, né? Eu estou precisando de dinheiro, e aonde que eu vou buscar dinheiro? No banco. É o único lugar que eu não deveria buscar, né? Porque ele vai me arrumar dinheiro, né? Só que o custo disso vai ser muito mais alto, né? Então, assim, a gente às vezes busca ajuda no lugar errado, né? Ali, claro que tem muita força para vender. Se eu for no Motier, numa operadora, eles vão me ajudar. E é o objetivo deles. Só que isso vai custar. Isso vai aumentar cada vez mais os custos, né? E vai diminuir a minha margem de rentabilidade. Então, não é que exatamente. deixando só Eu muito acho. claro. Pode falar, Diga. desculpa. Não, eu deixando só muito claro, eu não sou contra de maneira alguma. A única coisa que eu estou colocando aqui é que o hoteleiro ele tem essa visão que a gente está jogando um jogo, e esse jogo é do capitalismo, é do capital. Né? O cara não vem te ajudar porque ele é seu amigo. Ele pode até ser o seu amigo, mas ele tem uma estratégia dentro da empresa dele que é aumentar a rentabilidade. Tanto é fato, Cris, que eu falava muito, quando eu estava na BHG, eu estava numa reunião com o diretor, e quando você liga para qualquer intermediário pedindo ajuda, e não estou criticando, eles nunca vêm com uma estratégia assim, ok, Cris, me ajuda. Então, se me ajuda, então, peraí, eu vou ceder um pouco aqui, vou baixar minha margem. Não é assim. Normalmente, eles usam o quê? Me dá Eles mais margem. baixar a tarifa e aumentar a margem deles para quê? Para que você seja melhor ranqueado. Olha, aumenta Liquidar o 2%, inventário. eu te pontuo mais, eu te coloco na primeira página.
Não que seja ruim isso, tá? E como eu falei com o hoteleiro esses dias, né? Estava numa reunião aqui de desenvolvimento, eu falei para o hotel, 80% do hotel era de OTA, tá? Não vou falar nome aqui, mas era de OTA. E aí o cara falou assim, mas está vendendo. Eu falei, tudo bem, só que primeiro, você não consegue identificar quem é seu cliente, porque esse cliente é um picape curto, esse cliente é um cliente que ele é facilmente, ele troca seu hotel por outro que está mais barato, né? Ele não tem fidelidade nenhuma. Segundo ponto, você perde poder de negociação, porque uma vez que essa OTA resolve, né, aumentar a margem dela, né, o que você tem para falar? Nada, você tem 80% do hotel. Deixa eu só perguntar uma coisa. Você está dizendo que é de OTA, mas era uma OTA só ou eram as OTAs? Neste caso específico dessa semana passada, era uma OTA só. Pois é, aí que entra, acho que um primeiro ponto, Wagner, você está falando, você está deixando um monte de conceito na mesa, eu vou puxar um pouquinho para trás para a gente não perder esse montão de conteúdo que você já falou aqui, que é importantíssimo. Eu acho assim, a gente não é contra a venda, né? O negócio é a concentração. Aí tem uma regrinha lá atrás, tem gente que fala que as teorias administrativas vão ficando para trás, vão aparecendo novas, né? Método Agile, OKR, não sei o que lá, mas enfim, Porter é Porter. Existem as 5 forças de Porter. E nesse caso, você não pode concentrar força demais em só um fornecedor na sua área comercial. Ponto. Eu já vi os 2 pontos também, eu acho que você também já viu isso. Tem um destino aqui na Bahia que é extremamente concentrado na CVC. Eu tenho clientes que querem só concentrar na Booking. A gente não é contra a distribuição, muito pelo contrário. Se a gente for lá na teoria lá dos 4 P's, que também é outra teoria, praça é fundamental, distribuição é fundamental. E hoje a gente tem tecnologia que consegue te colocar com um clique aqui, o próprio B-Book, você faz a administração do seu tarifário, o Channel Manager está conectado lá e você consegue distribuir em 300 OTAs, operadoras, agências corporativas, site, motor de reserva, a mesma disponibilidade, o mesmo preço e a reserva chega automaticamente. Sim. Porque uma coisa que você citou lá atrás, que eu acho muito importante, eu vejo isso também, inclusive nesse destino aqui na Bahia, que o hoteleiro, essa coisa do relacionamento com o executivo, né? Ele é muito focado no relacionamento. Então, os hoteleiros lá tinham maneira de dizer que eram muito amigos do dono da CVC, do diretor tal da CVC, do executivo Y da CVC, que viajava com ele para eventos, e todo mundo, se a CVC tira o pé daquele destino, eles não sabem o que fazer, porque eles têm 60%, 70% de grandes hotéis lá, né, entregue. Então, assim, o que a gente está dizendo é não entregar inventário, né, para apenas um intermediário, apenas um fornecedor só. Eu acho que mais do que isso é não só entregar, mas é não entregar a estratégia do seu hotel. O problema é que o que você está falando é que o cara não tem uma estratégia. A relação dele está baseada na amizade. O que eu estava falando agora, que o latino tem muito esse lance, né? A gente leva para o lado pessoal para depois levar para o lado profissional. Você pega outras culturas, europeia ou americano mesmo, não se tem isso, né? Então, eu estou dizendo o seguinte, se eu não for com a sua cara, Cristiano, seu negócio pode ser bom para minha empresa que eu não vou fazer com você. Né? Você fala, mas vai ser legal para minha empresa, mas não importa. Wagner, então, cara, você estava falando uma coisa, estou recordando aqui a disciplina da pós que eu fiz, né, do GB, sobre método Harvard, né, a gente falar sobre ganha-ganha, o mais conhecido como método Harvard, né, aquela coisa da cultura europeia e americana, de quanto que eu vou ganhar, quanto que você vai ganhar, estabelece um ponto em comum, vamos junto, né, o professor no final, na prova, colocou uma disciplina em quais culturas o método Harvard não funciona muito bem. A turma saiu em polvorosa. Latino-americana, né, velho? Não adianta. Se eu não te conheço, eu vou fazer negócio com você, né? Enfim. Uma vez eu vi uma empresa de tecnologia americana, eles tinham como política não vender o sistema deles no Brasil, porque o brasileiro ainda naquela época, era 2018, 2019, o brasileiro precisava que o vendedor assentasse na frente dele para comprar. A pandemia ajudou. A pandemia ajudou muito, né, vai? Assim, mas ainda assim,
a gente vê a distribuição hoteleira sendo concentrada na mão de alguns players só. Sim. Né? Seja um é Booking, o outro é CVC, o outro às vezes acredita mais na Decolar, enfim, agências do corporativo, uma agência ou outra, e até tem gente, eu peguei um resort, cara, no fim do ano passado, inclusive 2 resorts, eles não tinham distribuição hoteleira, a venda era toda feita manual. Eu tenho um cliente também que a gente está trabalhando com ele a parte de estratégia de RM, e eu achei muito legal quando você também citou, falou, Cristiano, não é uma questão só de opção, por uma questão comercial e relacionamento, mas é uma questão de falta de estratégia. E aí, para entender um pouco essa questão de estratégia, eu acho que a gente tem vários elementos a tratar, tanto custo, quanto produção de reservas, quanto a questão tecnológica e realmente, no final, o resultado, né, que esse tripé da distribuição traz para o hotel. E para contextualizar melhor isso, né, a gente já está dizendo assim, a estratégia, não concluindo, mas a estratégia que o dono tem que dar à parte comercial do seu hotel significa ele assumir as rédeas do hotel e não entregar o hotel para um só player, um só fornecedor, um só canal de distribuição. Explica para a gente, para o nosso público que às vezes não tem a profundidade, qual a diferença de uma OTA, de uma operadora, de uma agência, de uma operadora corporativa, de um operador de lazer, de uma agência corporativa, agência de lazer, e a venda no site e direta, Wagner? Claro. Não, primeiro, acho que o tema que você estava falando, realmente, e até reforçando, o que eu falo muito, não é que eu sou... Primeiro ponto, né, Cris? Não é que eu sou contra de maneira alguma. Acho que a gente tem que ter o equilíbrio, né? E a gente não pode permitir, porque isso que é o grande lance, né? O hoteleiro, às vezes, ele tem uma visão de que o intermediário, ele é meu amigo. Só que esse seu amigo está ganhando. E ele tem uma estratégia clara de aumentar a rentabilidade do negócio dele, né? E o grande lance é esse, é a gente perceber que existe uma relação comercial ali, né? Não é uma relação extremamente, vou falar, sem nenhum tipo de interesse. É claro, se eu te ajudo, eu aumento meu rendimento, minha rentabilidade. Então, primeiro ponto é isso, é o hoteleiro perceber que ele precisa amadurecer esse comportamento, entender que a estratégia do hotel dele é dele, ele precisa ditar as regras ali dentro, porque se você não ditar, o outro vai ditar por você. E ele não vai olhar, ele não vai levar em consideração, Cris, o seu custo. Tá? Eu cansei de ver isso, né? O cara fala, não, baixa a tarifa que eu quero fazer uma promoção. Só que você baixa a tarifa aqui, o cara não consegue depois na ponta entregar o serviço de qualidade, né? Aí depois o cara vai reclamar, fala, pô, seu serviço está ruim. Pô, mas também com essa tarifa eu não consigo, né? E não adianta, porque o cara não está olhando para dentro do seu hotel, ele está olhando para a estratégia dele. Então, um exemplo, se eu sou uma operadora, se eu sou uma OTA e você é um hotel, eu vou te ligar com a minha estratégia. E entendendo que estou aqui para te ajudar. Claro que o discurso estou aqui para te ajudar, né? Só que você precisa dizer que tipo de ajuda você precisa. Eu costumo dizer até, Cris, até trazendo para um lado que eu falo, se você não sabe o que você quer, nem Deus te ajuda. Porque não adianta. Você fala, Deus me ajuda, tá? Como que eu posso te ajudar? Você precisa saber que tipo de ajuda você precisa, que você quer ali naquele momento. Então, eu vejo que a hotelaria ela precisa amadurecer nesse sentido e levar as relações de maneira mais profissionais. Não que não tenha que ter amizade, mas existe uma relação ali, né? E tanto é fato que tem resorts aí também que eu conheço, que é extremamente criticado porque hoje tem 80% de distribuição direta, vende direto, 80% no Nordeste, né? E é extremamente criticado. Ah, uma hora vai dar dor de barriga e vai precisar, né? Mas esse cara está fazendo uma estratégia, está dando resultado, né? Então, assim, e vive 90% do tempo tá lotado, né? Então, porque faz a estratégia, porque segura. E eu estou falando que não é que a gente não tem que trabalhar com um ou com o outro, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com todo mundo, mas ter uma estratégia clara, como você falou. Hoje tem tecnologia que me permite trabalhar com todo mundo, né? Só que hoje ainda eu vejo a hotelaria ainda praticando uma estratégia ainda parcial, né?
Ainda existe estratégia mais parcial. E respondendo à pergunta que você colocou, o primeiro ponto é entender o meu produto, né? Hoje tem vários players, vários segmentos, né? É operadora, agência corporativa, cada um tem uma margem, né? Olhando, né, sobre a ótica do ecossistema, cada um tem uma margem. Só que eu preciso entender primeiro qual que é o meu produto, qual o público que é o foco do meu produto, né? Não dá para, não adianta nada, né? Eu desenvolver uma estratégia para o corporativo e meu hotel é um resort, não tem nem sala de eventos, então não adianta. Então, claro que eu vou ficar dependente de repente, da operadora, da OTA, né? Mas eu vejo que cada vez mais a gente precisa evoluir nesse sentido, de entender um pouquinho o mercado, né? E traçar uma estratégia que seja clara para o meu hotel. Então, qual que é o perfil do meu hotel? Qual é o meu cliente? Hoje, outro ponto também, Cris, você falou de venda direta, que eu acho que é muito importante eu mencionar isso, que foi um dado muito interessante que eu conversei com o pessoal do Google, né? O pessoal se esquece que a principal vitrine hoje que a gente tem, né, de um hotel é o próprio site, né? E quando você vai ver o site do cara, é um site extremamente pobre, que não faz a venda do jeito que tem que ser feito, e aí não tem muito como você concorrer, né? Então, eu conversando um tempo atrás, né, faz 2019, uma executiva do Google, e ela falou o seguinte, ela falou que 60% das buscas por hotel no Google é pelo nome do hotel. 60% do que se busca no Google busca pelo nome do hotel. Isso mostra um dado bem interessante. E aí, eu fazendo uma leitura mental, eu cheguei numa seguinte compreensão, que é que quando o cara vai para Bahia, quando o cara vai para Salvador, quando o cara vai para São Paulo, teoricamente ele ainda não sabe o hotel que vai. A não ser que é um resort, né? Que aí o destino é o resort. Mas ele normalmente ele entra dentro do Google ali e procura. Desculpa, ele entra primeiro numa OTA, né? Ou numa TripAdvisor, ou num metabuscador, e ele procura o hotel ali, né? Dentro da cidade. E aí, quando ele acha esse hotel, ele vai para o Google, né? Para quê? Para buscar mais informação, mais evidência física, foto, vídeo. E aí ele se depara com um site extremamente deficitário, né? E aí, logo, claro. Porque ali, só acrescentando, né? O que ele entende é que a foto no site do cara é proprietária, é o cara que está colocando a foto. É, é. Né? Então, eu preciso saber do cara primeiro, se ele existe, se ele tem site, né? E como é que é o site dele. Quando você fala de um site pobre, eu entendo que, assim, existem sites caros, cheios, você entra naqueles hotéis grandes, o site é muito poluído. Aí, voltando lá na estratégia, né? Qual que é a experiência que você quer entregar para o seu hóspede? Então, saber onde chegar, essa sua nem o Deus ajuda, né? Você precisa saber onde é que você quer ir e o segmento que você tem que dar para entregar uma experiência do site. Não tem que ser um site poluído também, exagerado. Eu acho que acho que a própria natureza nos ensina, e hoje os aplicativos mostram muito isso, né? A gente se esquece, né? Que tem dois fatores aí que é importante, né? O primeiro é onde eu tô e para onde eu quero ir, né? Sem essas duas informações eu não consigo, né? Então, eu tenho que fazer uma análise mais apurada, eu digo sobre a ótica de olhar para o seu próprio produto, porque quando você olha para o seu próprio produto, né, e ali faz uma análise mais aprofundada, você começa a entender que tipo de cliente que eu tenho que capturar. E aí sim, daí traçar uma estratégia clara diante do mercado, se é uma agência que vende mais lazer, se é uma agência corporativa, né? Se é uma operadora, se é uma OTA, né? Eu acho que você tem que ter hoje, até com a tecnologia, né, como vocês mesmos têm aí, você tem como fazer uma estratégia que abarca todos esses players, né? De acordo, claro, com o produto. E você também tem um lance que dá para você fazer, que é uma flutuação, não só por ocupação, mas uma flutuação por segmentação também. A hotelaria faz muito isso, né? As hotelarias de redes faz mais. A gente acaba flutuando também por segmentação. Então, determinado momento do meu grau de ocupação ali, eu travo determinados canais que são custosos. E a gente começa a reduzir custo de distribuição, né? Não faz sentido. Eu ainda vejo muitos hotéis hoje, essa semana mesmo, eu tomei até um susto que eu estava aqui em São Paulo e eu marquei várias reuniões, cara, e eu me deparei com vários hotéis com tarifa fixa.
até março, não estou mentindo, não estava fazendo revenue management. Aqui no centro de Em São São Paulo. Paulo. No centro de São Paulo. Tarifa tipo R$ 150 fixa. O cara não estava subindo, não estava Qualquer flutuando. dia da semana, os meses, 3 meses, 90 E dias. hotéis ainda, tem um, inclusive, que tinha. Inclusive não tinha nem PMS. Era no caderno. No, em É, São Paulo. São Uma vez eu Paulo? falei isso num evento da IDESM, o pessoal achou que era utópico. Não, Mas não. isso dava um outro webinar, viu, É. Wagner? Vamos lá. Bom, mas vamos lá, eu quero puxar você, senão o papo tá bom demais, senão a gente vai. Vamos voltar aqui. Olha, legal. Eu sempre falo uma frase, eu escutei isso uma vez numa aula e achei sensacional. É importante você trazer que ter uma estratégia, saber onde está, para onde quer ir, e segmentar o seu hotel, entregar nos players, né, de distribuição correto, te devolve a propriedade do hotel. Eu acho que, em relação ao tema, a gente está muito legal. E eu queria acrescentar assim, eu acho que às vezes as pessoas ficam, se isso é uma estratégia, qual que é a tática, enfim. Mas uma vez eu ouvi um conceito que foi muito legal, que estratégia é um plano executado. Não adianta você. O que a gente está comentando aqui você precisa ter um plano para o seu hotel, um plano comercial para o seu hotel. Você precisa ter uma estratégia definida de produto, de distribuição, de preço, né? E de resultado. Ponto. Isso você precisa ter. Para você ser dono do seu hotel, você tem que ter isso. Né? Não adianta só você simplesmente apertar a mão do executivo e achar que aquilo vai resolver. Então, por fim, a partir do momento que você tem aquilo, e eu costumo dizer, Wagner, às vezes a gente dá exemplos e pode ser mal entendido. 80% de venda direta é ruim? Não sei, está dando resultado? O que a gente costuma dizer é que quando a gente fala de estratégia, existe o macro e o microambiental. Existe o que você tem dentro de casa e o que você tem capacidade de resolver e recursos para resolver, e existe o macroambiental. Cada um está num destino. Eu tenho uma cliente que sempre fala comigo, falou, Cristiano, eu queria ter uma tarifa tal. Eu falei, eu concordo com o senhor. Só que se a gente estivesse em tal destino, a gente estaria praticando essa tarifa há muito tempo. Né? Então, eu preciso primeiro melhorar determinados aspectos internos, enfim. O plano, às vezes, um hotel, um do lado do outro, com estratégias totalmente distintas, modelos de negócio totalmente distintos. Eu costumo fazer essa leitura com os meus clientes, assim, ainda quando eu fazia, né, o cliente que eu ainda faço planejamento estratégico com ele, acompanho ele no dia a dia, que o modelo de negócio dele é baseado na prestação de serviço, na experiência e no contentamento do hóspede. Os funcionários são treinados a dedicar tempo ao hóspede. Né? Um outro resort vizinho tem um modelo totalmente patrimonialista. Ele constrói grandes piscinas, ele tem uma grande área, o negócio é all inclusive. Então, o modelo é muito mais a propriedade e menos o serviço. Não que o serviço não fosse importante, mas não é o foco, entendeu? Não é o foco uma coisa simples, um hóspede passa mal em o gerente vai com ele para o hospital. No outro, que o modelo de negócio é patrimonialista, entregou no ambulatório, acabou, volta para o seu serviço. Exatamente. Todos os dois têm sucesso. Todos os dois têm estratégia de sucesso. Todos os dois são muito rentáveis. Todos os dois realizam muito resultado para os seus stakeholders. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. E entender que a venda direta no seu site, eu particularmente eu considero como venda direta. E ela cai o dinheiro direto no caixa e o cliente é seu, Wagner. Aquela informação que você deu, 60% das buscas, seu nome do hotel, ela é muito importante. Ela é muito importante. Por quê? Porque o hoteleiro ele tem que entender que se ele está a OTA, quando ela vende, é porque ele tem uma deficiência de venda, mas pode ser também que são os maiores clientes. A Priceline junto com a Expedia, os dois grupos, são os dois maiores clientes do Google. É muito difícil concorrer com os caras por link patrocinado. Se você digitar Brasília, vai aparecer. Mas aí, Cris, mas aí também tem um lado que eu acho que é importante mencionar e deixar muito claro, né? Eu acho que quando você olha esses modelos, né, de uma maneira geral, para mim, né, quando você olha os intermediários de uma maneira geral, na minha opinião, eles são muito mais profissionais que a hotelaria, que o próprio hotel. Né? Eles têm muito claramente definido uma estratégia, um plano de ação,
E também tem um outro lado que eu acho que aí é legal, que a hotelaria pode utilizar para ampliar as próprias vendas. Né? Você já ouviu falar, né, do efeito outdoor, né? Que efetivamente as OTAs elas atuam nesse sentido. Inclusive tem estudos, até se não me engano é da Corner, que fala, está dentro de uma OTA, aumenta as suas vendas de 7 a 26%. Né? E é interessante você entender esse movimento na qual eu falei do Google, porque, primeiro, o cara, quando ele quer ir para uma cidade, eu não estou falando um resort, que especificamente é o destino, né? Mas eu estou falando um hotel, que seja um hotel, uma pousada, não importa. O cara, quando ele vai para lá, ele não sabe para onde ele quer ficar. Ele quer ir para Salvador, eu quero ir para Fortaleza, quero ir para Natal, né? Aí o cara entra dentro do OTA, para mim, esse movimento, ele entra dentro da OTA. Aí ele vai e gostou da pousada do Chris, ou do hotel do Chris. Imediatamente ele vai para o Google. Aí no Google ele digita seu nome, né? Então é aí que você pode capturar esse cara, né? E tem um outro lado aí também que eu coloco, porque eu trabalho em OTA. Se você olhar, as OTAs, elas patrocinam o seu nome. Elas patrocinam o nome do seu hotel. E elas avisam, né, para os hotéis, não, isso é bom, né? Teoricamente, você pegar e falar assim, pô, o cara vai patrocinar seu nome no Google. É bom Eles isso? compram tudo, eles É. compram tudo. Teoricamente, você pode falar que é bom, né? Mas presta atenção, eles não estão te patrocinando numa busca genérica. Eles estão te patrocinando numa busca específica, que é Hotel do Chris, né? Então, ele, na verdade, ele está fazendo o quê? A OTA está tentando resgatar esse cliente que inicialmente entrou nela aqui, achou o Hotel do Chris e foi para o Google. E foi para o Google Aí ele está procurar. tentando buscar. Né? Só que aí tem um outro lado que eu até aconselho o hoteleiro que está ouvindo fazer o teste. Coloca lá e na hora que você clica nesse link que está o seu nome patrocinado, vê se vai para a página final. Não vai. Vai para uma página que tem mais 300 hotéis e pousadas. Hotéis. Por quê? Porque a OTA, ela não está preocupada, teoricamente, com o seu hotel. Ela está preocupada com a margem dela. Em vender. Isso. Em vender. Então, se vai para o seu hotel, se vai para o vizinho, não importa. Ela captou de novo esse cliente. Né? Então, e ainda coloca embaixo. Mesmo que vá para o seu hotel, ela coloca embaixo lá. Hotéis também comprados por hóspedes que pesquisaram esse hotel. Isso. Aí o cara pode ser que saia do seu hotel, mas teoricamente, mesmo o cliente que entra pesquisar no seu hotel, você pode perder ele. Mas eu concordo com você nesse ponto. Eu acho que é um alerta, né? Por isso que eu falei muito. E aqui não é uma crítica, não, mas é só um alerta para que a hotelaria possa, de fato, assumir a estratégia, olhar para dentro do próprio hotel, olhar quais canais faz sentido, que tipo de estratégia faz sentido, utilizar a tecnologia, que é uma coisa que vocês trabalham muito forte, né? Porque parece que não, né? A gente tem um negócio também que nosso negócio é finito, né? Se eu tenho 100 apartamentos, eu tenho 100 apartamentos. Qual a melhor forma de você ampliar seu resultado? Trabalhando diária média. E na mão não tem condição, né? Você precisa usar a tecnologia. Então, eu acho que cada vez mais, se a hotelaria se der conta disso, né? De que eu tenho que traçar essa estratégia, eu tenho que olhar para dentro do meu hotel e, como você falou, identificar o cliente, né? Esse cliente também que compra direto é um patrimônio do hotel. Teoricamente, né? Se você parar para analisar, as OTAs, os intermediários ali, de uma maneira geral, eles não têm o produto, né? O produto é o hotel. O cara está comprando um hotel, né? Existe outras estratégias também, um exemplo mesmo, os próprios metabuscadores, né? Eles nasceram, na minha concepção, né? Nasceram para fazer as OTAs refém deles, né? De uma maneira geral. Só que se você tiver um perfil ali, você consegue colocar o seu próprio hotel ali dentro. E eu já ouvi o hoteleiro falar assim, pô, mas é caro pagar lá o Pro, não sei o quê. Já caro para mim é ficar pagando comissão toda hora, né? Toda hora. Não, e tem uma coisa que você, assim, eu acho que é muito importante que você falou lá atrás, Wagner. Tá, tudo bem. A primeira reserva desse hóspede vir pelo multi operadora, ok, tranquilo. Agora, dali para frente, ele já experimentou o seu hotel, não faz sentido. Né? Eu tenho uma casa em Barra e eu alugo ela, e todos eles falam, ó, Cristiano, eu quero voltar a partir de agora, eu faço contato direto com você. Então, o canal de distribuição de locação, o efeito outdoor, eu já usei para trazer o lead,
para trazer e ele virar hóspede. Se ele virou hóspede, ele é meu. E isso é muito importante entender na diferença entre operador e OTA. Eles são intermediários? São. Mas a operadora, como ela monta a operação, ela entende que o cliente é dela, o cliente não é do hotel. A operadora, no conceito de cliente, o cliente é dela, ela que trata. Então, o hotel passa a ser só um produto na operação que ela cria, de passagem aérea, de traslado, de hotelaria, de experiência, de traslado e passagem aérea. Fecha um ciclo do turismo. E isso tira do cliente. Mas, voltando no ponto que você disse lá atrás, a segmentação. O seu cliente é um cliente de lazer, seja, ou de grupo, de eventos, e ele tem um maior perfil a comprar a operação completa. Você tem que entender o seu cliente, segmentar o seu negócio. Por um outro lado, a OTA, ela só te entrega o lead, né? Você passa o cartão. Hoje, inclusive, eu acho que conceito de OTA pura e simplesmente é a Booking.com. O resto está tudo fazendo operação já e te remunerando pós-checkout. Quem te entrega o cartão mesmo ainda, enfim, e está mudando, né? Ainda é a Booking. E dando ganhos de comissionamento. Tem um outro ponto até, Cristiano, até para não perder esse link que você falou, esse lance da segmentação, ele é tão importante dentro da hotelaria que a gente não faz ideia. Eu vou te dar um exemplo, tá? Recentemente eu fiz uma palestra em Vitória e agora, recentemente, conversando com o hoteleiro, eu perguntei se a demanda do seu hotel cai hoje, sei lá, você está com 80% na semana, cai sua demanda. O que você faz? Qual que é a ação que você vai fazer? A maioria responde, sabe o quê? Baixar preço. Né? E aí eu falei até para o hoteleiro, falei, como você vai baixar preço sem saber de onde caiu? Então, o primeiro ponto, a segmentação, ela te traz essa identificação. Porque eu dou até um exemplo, né, Cristiano? Eu como executivo, estou viajando. De repente, eu fui mal atendido no seu hotel. Eu chego ali, ligo para a secretária e falo, tira todo mundo daqui, eu não quero mais esse hotel na empresa. Teoricamente, caiu a minha demanda ali. Então, eu não posso baixar preço de uma tarifa pública, sendo que foi ali um segmento corporativo, por exemplo, né? Um segmento corporativo que caiu ali e uma empresa em especial que saiu dali, uma demanda que saiu dali. Então, eu vejo que a hotelaria, ela não, de uma maneira geral, claro, tem vários hotéis que fazem uma boa estratégia, não estou aqui generalizando, mas de uma maneira geral eu vejo que às vezes a gente toma ações sem mensurar o porquê que eu estou fazendo aquilo, né? E o problema é que a tecnologia, você sabe disso que eu estou te falando, a tecnologia ela faz essa leitura de mercado e aí joga todo mundo para baixo, né? Porque aí que eu falo que o concorrente despreparado prejudica o mercado como um todo. Porque um exemplo, a minha demanda eu baixo, claro que talvez eu vou aumentar, mas eu vou roubar a sua, aí você vai baixar preço, e quando você vai ver, a gente está jogando um jogo que a hotelaria está perdendo. Né? A hotelaria está perdendo. Eu tenho um exemplo muito parecido com esse, inclusive um case de sucesso aqui no Booking. Um grupo de hotéis, eles tinham muito fretamento, sabe? E é interessante a gente falar do fretamento, né? Fazer mais esse... porque o fretamento, não é que eu sou contra o fretamento, mas ele tem uma forma de existir. Né? Ele te entrega o hóspede 7 dias, mas esse hotel estava tão dependente do fretamento que o inventário dele travou. Ele só conseguia dar in e out num dia da semana. E ele estava rodando muito bem. Só que se ele não tivesse 70% de ocupação, ele não equilibrava a operação dele. E um outro detalhe, os hotéis concorrentes dele, e aí falando de concorrência, quando você fala da concorrência ruim, etc., não conseguiam apertar a mão do executivo, da operadora que fazia o fretamento para aqueles hotéis. Então, o que ele fez? Você está dando 40% da sua tarifa para pagar o fretamento, tá? Eu vou fazer o seguinte, sua tarifa de R$200, eu vou jogar a minha por 140 no mercado, tá? 120 no mercado. Então, ele pegava uma tarifa opaca, líquida, que o concorrente direto dele recebia da operadora e transformava numa tarifa pública. Cara, isso estava acabando com o negócio. Entendeu? E isso gerou uma distorção, assim,
muito complicado no mercado. E esse grupo de hotéis começou a trabalhar a venda direta, começou a aumentar a distribuição, mas chegou um determinado momento, eles tinham 98% de ocupação no ano, vai. E aí aquela máxima do revenue, né? Quando você tem 100% de ocupação, você está perdendo dinheiro, é difícil de entender. E eles viram que eles estavam perdendo dinheiro. Então eles tiveram que ir reduzindo gradativamente aquele canal para poder trazer outros canais e aumentar a rentabilidade do negócio. O mercado todo, como um todo, perde, né, Cristiano, quando não se olha de uma maneira mais ampla. E eu vejo que cada vez mais, né, é a hotelaria que paga a conta, né? Se você parar para analisar de uma maneira geral, os intermediários, não sou, mais uma vez falo aqui, não sou contra, mas com certeza eles pegaram a margem deles e viram a rentabilidade deles, e a hotelaria vai se depreciando. Eu cansei de ver, eu trabalhei em operadora, cansei de ver hotéis que inclusive hoje estão fechados, e hotéis que vivia lotado, porque o custo é alto também, né, para se manter uma operação. Você desgasta o hotel, e aí você não tem, claro, você está com uma diária muito baixa, você também não tem dinheiro para poder fazer retrofit, talvez não tenha nenhum capex ali que o cara deixa já reservado, que não tem como, né, você está com uma margem alta. E hoje eu vejo também que é importante você não olhar só a ocupação, né? Já foi o tempo, né, de você olhar só a ocupação, né? A ocupação é um dos indicadores, não que não seja importante, mas não quer dizer muita coisa, né? Você pode estar com o hotel cheio todo dia e com uma margem. Não está conseguindo equilibrar a operação, né? Talvez você. Então, o que você está falando, você acabou de falar agora que esse hotel ele tinha um break-even de 70% aí, né? É isso? Você precisava ter 70% de ocupação. Exatamente. É altíssimo. Se você parar para analisar, você tem um negócio que altíssimo. Absurdo. 70%. Absurdo. Eles começaram, eles só voltaram da pandemia muito tempo depois do mercado já estar aquecido, porque eles sabiam que se eles startassem a operação deles, eles iam levar um tempo muito grande tendo prejuízo. Ainda teve isso, enquanto tinham vários outros já abertos, ali em setembro e tal, eles deixaram para abrir só em janeiro, porque eles sabiam que eles iam demorar a conseguir estabelecer o equilíbrio. Enfim, eu entendo, e falando de comissão, eu achei que você ia chegar nesse ponto, Wagner. Eu já vi hotel dando 50% da diária dele, aquela coisa de aumentar, né, a operação para a operadora. Aí agora as OTAs, e eles têm uns botões mágicos lá, né, de last minute, enfim, early booking. Fala um pouquinho para a gente sobre esses, entre aspas, benefícios, produtos que eles entregam, tanto as OTAs com esses botões mágicos, quanto as operadoras com me dá mais um pedaço do seu markup aqui, que aumenta a produção de reserva para você. Porque, na verdade, esse jogo, Cristiano, ele é um jogo complexo de se jogar ao mesmo tempo, porque eu falo que nasce sempre com a necessidade. Então, vou voltar lá no começo. Quando o hotel não tem uma estratégia, ele vai buscar ajuda. E quando você vai buscar ajuda, o cara vai colocar a estratégia dele em jogo, não a sua. Você não tem, então ele vai jogar dele. Inicialmente parece que é pouco, né? Você olha, até vou pegar um exemplo aqui, OTA. Você pega um OTA e o hotel paga 16%. Aí o cara vai e coloca lá o programa de fidelidade dele, que se você cadastra, tem mais 10%. Então já foi aí, estou falando de diluição da diária média, né? São 16% mais 10%. Aí o cara comprou no mobile, que é mais 5%, e é cumulativo tudo isso. Quando você vai ver, no geral, sei lá, 40%, 50% da sua diária média foi embora, né? Teoricamente, que poderia ser a sua rentabilidade. Então, tem que tomar muito cuidado com esse monte de estratégia, porque ela inicialmente parece que vai te ajudar a vender, e realmente acaba vendendo, né? Por isso que eu falei que é benefício entre aspas, né? Eles ficam empurrando como se fosse um benefício. Esses dias eu estava num hotel, né? Você já parou para pensar? Antigamente, eu sou da época que o walk-in, o cara que chegava ali na frente do hotel, ele pagava mais caro. Ele pagava uma tarifa balcão. Hoje, o cara chega sem reserva e na frente ali da recepção, ele acessa o celular dele
e pega uma last minute que está tipo 15% mais barato do que a tarifa que o cara estava praticando. Listada. Então, assim, isso daí é o custo da comodidade. Até que eu falei para um hoteleiro, né? Ele falou assim: ah, mas eu estou feliz. Eu falei: tá tudo certo. Só que você não pode reclamar amanhã que você está pagando 50 mil reais de comissão. Se você está confortável com essa situação, tá tudo certo. E tem um outro lado também, é que esses players, depois, eles aumentam a tarifa, porque você não tem poder de negociação, né, Cristiano? Se você tem 80%, se eu estou extremamente dependente de você, quem que dita as regras? Sou eu. Você, no caso, né? Então, assim, eu sou de uma época que eu vi vários hotéis, na época que não tinha tecnologia, era a tabela, eu trabalhava na CVC, que o pessoal ligava e falava: baixa a tarifa. O cara: não dá para. Não, baixa a tarifa. Eu preciso dessa tarifa. E aí você ia ver, 100% do hotel era dependente da operadora. Da operadora. Aí você fala assim: o que você vai falar? Vai falar: não, o cara fecha você aqui, no dia seguinte você não tem um cliente dentro do hotel. No mês seguinte você fecha o hotel, né? Então, quando eu falo sobre essa questão de tomar as rédeas da estratégia, eu estou falando em você olhar para a perenidade do seu próprio negócio. Você não pode olhar e ficar dependendo exclusivamente de um. E se esse um quebra? E se esse um fecha? Né? O que acontece? Para onde você vai? Né? Então, eu acho que quanto mais você tiver inteligência, quanto mais você tiver clareza do plano de ação, do que você tem que fazer, né, mais tranquilo você vai trabalhar, né? Mais perenidade você vai dar para sua própria empresa, para o seu próprio hotel. E aí a gente acaba caindo, Wagner, aqui no nosso mundo do B-Book, porque quando você fala de estratégia, você está falando de B-Book. Sim. Né? Estratégia, seja de distribuição, ou de precificação, ou de segmentação, você está falando de RM. A distribuição é só um canal. Ainda na época em que eu fazia manual, né? Enfim, que eu não tinha essa facilidade do B-Book, que a gente monta a estratégia, coloca dentro do sistema. Hoje a gente está vindo até com a inteligência artificial apoiando a decisão do hoteleiro, quer dizer, o robô mesmo fazendo pelo hoteleiro, né, dando a direção e apoiando na recomendação da tarifa certa. Eu tinha executivos, eles faziam isso comigo: olha, eu preciso de mais tarifa, olha, eu preciso. Eu falei: cara, a minha tarifa é pública, eu distribuo, eu não tenho como fazer te entregar mais tarifa. Um amigo meu, inclusive, do Hotel Urbano: poxa, Cristiano, você não consegue me dar vamos fazer um early booking, enfim e tal. Eu falei: não tenho como, sabe? Eu não tenho, porque quando eu coloco lá no channel, tá, eu distribuo para todo mundo. Caiu lá, velho, vai ver primeiro a tarifa. Então, se ela está mais barata na segunda-feira, mais cara na sexta-feira, é a tarifa que está pública. Então, essa tecnologia, né, que você está falando, democratizou a relação ali, né? Porque aí agora cada um mostra a sua força, né? Teoricamente. E em teoria, aí já entra como uma estratégia minha, tá, Wagner? Eu não aceitava esses gênios, eu até aceitava porque era um bônus para um viajante habitué. Tá? Eu nunca fui contra os gênios, mas last minute, early booking, não sei mais o que, mobile, tá? Para que eu vou incentivar o cara no mobile se o mobile não é meu aplicativo? Então, assim, isso já é um conceito meu, eu não sou contra, volto a dizer, estratégia é aquela que tá dando certo, se o cara tá feliz, ótimo, esteja feliz. Agora, que a tecnologia hoje facilita muito o B-Book, se administra seu tarifário, a segmentação do seu hotel toda dentro da nossa plataforma. Com um clique você aceita uma tarifa, se você não quiser, ele faz a recomendação automática. E nós temos casos aqui, início de janeiro agora, clientes com um crescimento de 4 vezes o faturamento em relação ao ano anterior, mesmo período do ano anterior. Inclusive, tem um hotel samba que está indo muito bem, tá? A gente vai dar os parabéns aí para a rede, né? A gente tem esse costume de acompanhar os nossos clientes. A gente tem uma equipe aqui dentro, não é só a plataforma, a gente tem uma equipe aqui que ajuda você, apoia você nessa estratégia. Você querendo, segue mais para mais conteúdo, dá um clique aí, pede uma demonstração do B-Book, que a gente mostra para você, a gente faz toda essa conexão, aumenta a distribuição, enfim. E o sucesso da Samba, né, Wagner, vem muito em cima
dessa visão. Eu já conversei com o Guilherme, né, o CEO da Samba e Bossa Nova Hotéis. Guilherme deu uma aula para a gente aqui sobre propriedade, hospitalidade, a questão, a relação com funcionários, stakeholders, foi muito legal o webinar que a gente fez com ele. E esse agora que a gente está falando de distribuição na essência, né? Quem é o dono do seu hotel? É você, é a estratégia. Você não está conseguindo montar uma estratégia? Chama a Sama, chama o Bibook, né? Vem conversar com a gente, porque a gente vai ajudar, vai apoiar você, e você vai ver que a coisa fica muito mais simples. Wagner, assim, o papo está muito legal, eu acho que a gente entendeu, não sei se a gente vai conseguir manter aquele limite de 40 minutos, aí deixa o Pedro, a galera do nosso marketing aí se virar. Eu gosto de encerrar, e já indo para essa parte do encerramento, né? Eu queria primeiro o seu contato, né? Você pode deixar aí, enfim, o Pedro também depois coloca aí, quando colocar o letreiro aí com o seu nome, etc., o seu contato, para as pessoas que quiserem conversar mais sobre isso com você. Mas vamos falar assim, quem é o dono do seu hotel? Você já falou estratégia, a gente já falou de plano executado, distribuição. Vamos para 3 dicas fundamentais, tá? Práticas, para o hoteleiro que está nos ouvindo, conseguir realmente assumir a rédea do hotel, ou mesmo que ele já tenha, melhorar a performance de distribuição, de estratégia, de revenue e etc. Lá. Conta para a gente, 3 dicas práticas. Tá. Bom, a primeira, né, como eu já falei aqui, né, olhar para o seu próprio negócio, né? Você precisa olhar, não tem como. Não tem como você traçar uma estratégia se você não olhar para o seu próprio hotel, olhar quem é o meu cliente, né? Aonde que esse cliente está, porque senão você vai continuar usando essa estratégia de tarrafa, né? Jogar em qualquer lugar e o que vier veio, não é? Então, o primeiro ponto é esse, né? O segundo é assumir a estratégia do hotel, não deixar isso na mão do intermediário. O intermediário, ele é um parceiro que tem capilaridade, que investe nisso, que tem força, mas quem tem que ditar as estratégias é você, né? E o terceiro, né, eu acho que é investir em 2 pontos, que é a parte de treinamento, né? Buscar cada vez mais se aperfeiçoar sobre a questão da distribuição, as novas ferramentas, ampliar um pouquinho também a cabeça nesse sentido e usar a tecnologia ao seu favor, né? Porque eu vejo, né, até aqui dentro da Samba a gente fala muito sobre isso, né? Que é pessoas, processos e tecnologia. Sem esses 3 pilares aí, você não faz a coisa acontecer. Então, eu acho que para você ser dono de fato do seu hotel, não estou falando sobre o ativo imobiliário, eu estou falando sobre a questão da rentabilidade. Quando eu falo quem é dono do seu hotel, claro que na escritura é você, claro que como ativo imobiliário é seu, porém, quando você olha como um negócio, não como um ativo imobiliário, como um negócio de rentabilidade que gera caixa, esse caixa está indo para onde? Para onde que está indo isso? E muitas vezes por esse ponto, porque o hotel não puxa essas rédeas e não dita para onde tem que ir ou que caminho que é mais importante. Então a tecnologia ela te ajuda nisso, né, também, como vocês fazem aí, primeiro para aumentar aí sua rentabilidade, né, de uma maneira geral, e o segundo para você colocar nos canais certos, né? Porque não adianta ter essa estratégia de colocar em tudo que é lugar, não adianta. Tem que ter uma estratégia clara e para isso, como eu falei lá você entender um pouquinho quem é meu hotel, qual que é meu hotel, né? Qual que é meu público, como está meu público, olhar para dentro também. Você falou uma coisa que eu vivia falando quando eu estava no hotel independente, que é o cliente vem 10, 15 vezes no meu hotel e está vindo pelo mesmo canal, né? Não faz muito sentido isso, né? Eu lembro até um exemplo aqui, Cris, que eu falei com o gerente geral e falei, cara, dá um jantar pro cara. Porra, mas aí é caro. Eu falei, você já fez a conta de quanto você está pagando aí? Você está pagando 25%, 30%? E você está falando que é caro um almoço? O cara fica uma semana aqui, te gasta, sei lá, 5 mil reais, você está pagando 25% disso. E aí um jantar é caro? Não acho. Então, Não é verdade? então seria isso, assim, de uma maneira geral, seria esses 3 pontos aí que eu acho que é fundamental, né? Assumir a estratégia do próprio, olhar para o seu próprio hotel, né? Eu acho que é importante. Outro ponto também que eu vejo que é muito importante é ouvir também os funcionários do hotel. Tem muita informação, às vezes, que está ali dentro de casa e que
o dono às vezes não aproveita. Os funcionários têm muitas informações, primeiro porque eles estão ali no dia a dia e eles estão ouvindo, estão vendo, então não tem como, né? Então seria esses pontos, meu amigo. Legal. Assim, aqui no Bibook a gente entende assim muito a dor do hoteleiro. A gente procura a nossa proposta de valor, Wagner, é entregar mais resultado mesmo para o hotel. Só faz sentido se for entregar mais resultado para o hoteleiro e para o hotel. E quanto a isso, eu acho que a gente citou algumas coisas muito importantes aqui. Né? Vamos falar em KPIs da área de distribuição. Quem está produzindo mais reserva? Quanto que está custando a sua reserva? Né? Qual é o segmento que produz mais reserva? Né? Você está muito concentrado na mão de apenas um canal ou apenas um canal de uma operadora? Né? Isso tudo são KPIs, são números, que é importante ser medido para trazer para dentro da estratégia. A que preço você está vendendo? Você tem muito grupo? Você tem muita reserva individual? Como é que está o seu walk-in? Enfim, quais são as estratégias de distribuição que você está trabalhando ali dentro? Eu acho que, assim, treinar pessoas, a gente está trazendo conteúdo, né? Existe uma escassez de pessoas para trabalhar isso. É por isso que a Samba está crescendo tanto no mercado, né? Está indo muito bem, está com propostas excelentes. Então, assim, como você disse lá, processos e pessoas, né? Vocês têm pessoas extremamente capacitadas para poder estar apoiando, né? Enfim, e do ponto de vista de tecnologia da ferramenta em si, pode contar com a gente tem toda a equipe. Antigamente em startup as coisas passam muito rápido, mas a gente tinha o meu sucesso do cliente falava assim, puxa, Cristiano, eu vou ter que configurar o Channel Manager para tal cliente. A gente ainda tinha uma dúvida. Hoje a gente não tem mais dúvida, a gente configura. Porque enquanto uma ferramenta de estratégia que fica numa parte analítica, a gente entrega KPIs porque a gente está conectado tanto no mercado quanto no PMS. Né? A gente consegue mastigar, automatizar aquilo. A gente recomenda a tarifa porque a gente consegue mastigar números e tem estratégia montada ali dentro. Né? Enfim. Só que se a gente não tiver conectado corretamente, estruturado corretamente dentro do Channel Manager, não vai chegar a lugar nenhum, não vai rodar a estratégia, não vai funcionar de modo nenhum. Então, não é por falta de pessoas, né? Os KPIs a gente traz eles todos mastigados aqui dentro do Bibook também. E se você quiser saber mais, curta nosso vídeo, tem um sininho aí, né? Peça as notificações do Bibook, a gente vai estar trazendo mais conteúdos, pessoas com essa excelência, essa experiência como o Wagner. Né, Wagner? Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez. Vamos em frente, que o ano está só começando. Não, eu que agradeço, Cris. Eu agradeço muito você aí e todo o time da Bibook. Realmente, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo é um trabalho fundamental na hotelaria. Acho que quanto mais vocês avançarem, melhor mais a gente ganha com tudo isso, né? Em automatização, em estratégia. Aliás, hoje, ter um RMS é uma grande vantagem competitiva, né? A gente coloca na frente, né, da maioria dos hotéis, né? E eu vejo muitos hotéis ainda que não tem, né? Acho que só tem um channel ali, já resolve. E vocês trazem um lance da estratégia mesmo, né? Ainda mais agora que você falou, né? Acredito eu que essa questão da inteligência artificial, ela realmente vem para ajudar, né? Porque ela vai fazer uma análise muito mais rápida, mais precisa, com vários dados que você já tem dentro de casa. E com certeza isso vai reverberar em maior rentabilidade para o hotel, né? Que acho que é o trabalho de vocês. Então, eu agradeço muito, primeiro, pela parceria com a Bibook. Vocês são parceiros nossos aí nos nossos negócios, a gente trabalha forte com vocês. E também pelo trabalho que vocês estão fazendo. Não é fácil. Esse trabalho de profissionalização, de compartilhamento, de treinamento, que vocês vêm fazendo, não é um trabalho simples, fácil. Ele é complexo, porque a hotelaria e a distribuição realmente ela passou e vem passando, né, por uma transformação muito grande, né? Então é muito complicado, né? Mas eu agradeço pelo convite e sempre me coloco à disposição aqui para o que precisar. Joia, Wagner. Tem umas coisas na hotelaria, você citou agora, tem umas coisas na hotelaria que eu fico impressionado. Assim, tecnologia, ela tem seu momento, né? Eu tenho hotéis que rodam a estratégia dele no automático desde 2018.
e você citando hotéis que estão aí no centro de São Paulo ainda sem um PMS. Nós vamos mudar essa realidade no Brasil. Com certeza. Vamos ter foco e fé. É parte do nosso trabalho, do meu e do seu. Meu amigo, muito obrigado. Um abraço. Valeu. Prazerzão, muito obrigado. viu? Obrigado, viu? Tchau, tchau. Valeu.